senador Marcon. Uma declaração, republicanos. O PDT na sequência, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, senhora presidente. Subo essa tribuna hoje para falar sobre Surdo-Olimpíadas e Cuba. Caxias do Sul teve a honra de sediar o terceiro maior evento olímpico do mundo, as Surdo-Olimpíadas, que findaram no último domingo. Neste tipo de evento, temos a participação de atletas de todas as regiões e continentes do mundo, o que acaba por escancarar verdades que alguns tentam omitir. Como é de costume, em eventos esportivos deste tipo, algo que sempre chama a atenção é a fuga de cubanos, que usam o esporte como forma de fugir da ilha-prisão socialista. Em outubro de 2021, por exemplo, o jornal El País noticiou que durante o Campeonato Mundial de Beisebol Sub-23, metade da equipe cubana, isso mesmo, metade do time Sub-23 de beisebol cubano, desertou ao chegar ao México. 12 dos 24 atletas preferiram fugir, deixando suas famílias e amigos para trás, do que ter que voltar a viver no pesadelo socialista caribenho. As Surdo-Olimpíadas disputadas em nossa cidade também receberam uma delegação cubana. E, para surpresa de 0 pessoas, houveram deserções. Uma fuga foi confirmada e uma outra muito provável, com outro atleta tendo desaparecido. Em um relato emocionante publicado pelo jornal Pioneiro, um caxiense contou como ajudou um cubano assustado a fugir de sua delegação. Ao trocarem mensagens por um aplicativo, o cubano Henrique Dias Vázquez escreveu, abre aspas, preciso de sua ajuda, fecha aspas. Ele olhava assustado, por cima do ombro, a todo momento, apreensivo, e me chamou para dentro do salão paroquial. E fomos trocando mensagens. Ele disse que tinha pouca comida, só ração, não tinha roupa e nem trabalho, e que se não fugisse agora, iria fugir em um bote para Miami. Para arriscar a vida, assim, ele estava desesperado, conta o caxiense. É fácil encontrar imagens de cubanos fugindo do regime socialista em botes improvisados em direção aos Estados Unidos. Muitos morrem no caminho, mas antes de morrerem de fome na ilha, preferem deixar tudo para trás e arriscar tudo em busca de uma vida melhor. Cuba é governada por uma ditadura desde 1º de janeiro de 59, quando os guerrilheiros socialistas tomaram o poder. De lá para cá, o socialismo foi aplicado com sucesso, espalhando a pobreza e o atraso, bem como manda o figurino. Infelizmente, os números da miséria provocada pelo regime socialista são difíceis de se conseguir, pois os governos de esquerda fazem questão de esconder a dura realidade que o modelo econômico imputa a seu povo. Mas para exemplificar o que aconteceu em Cuba, vou ler um relato de um caxiense que esteve lá dias atrás. Ele fez o seguinte post em sua página no Facebook, abre aspas, devido a uma oportunidade, hoje estou realizando um desejo antigo que eu tinha, que era conhecer a tão falada Cuba. Sério, como é que tem gente que defende a esquerda? É muita ignorância, no real sentido da palavra, de não saber o que está falando. Resolvi então escrever esse texto para compartilhar como é a vida no dia a dia socialista. Estou hospedado numa casa de família em Havana, capital de Cuba, e vivenciando a vida real, e digo com todas as letras, a situação é desesperadora. Algumas curiosidades que gostaria de compartilhar. O trabalhador de uma construção ganha em torno de $45 por mês, cerca de R$200. Um médico ganha $200, pouco menos de R$1.000. Custa em torno de $7.500 para um cubano fazer a travessia com coiotes de Cuba para Costa Rica, depois Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e finalmente os Estados Unidos. Eles vendem casa, carro, tudo para conseguir fazer isso. Muitos morrem ou são assaltados na travessia. A fuga de cubanos para outros países está em um dos níveis mais altos da história. O exército de Cuba atira para matar e afunda embarcações de cubanos que tentam fugir de Cuba e entrar nos Estados Unidos. Os generais, os políticos e membros ligados à administração pública vivem em mansões, têm autorizações para administrar negócios e estão muito mais ricos que a população em geral. A população luta para sobreviver.
Só quem está bem são os amigos do rei. Curioso que aqui, todos os países socialistas é mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas eles ganham comida grátis. Sim, tipo uma cesta super básica que dura uns 5 dias no mês. E o resto do mês se vira, querido. Ah, a saúde é boa. Era. Hoje faltam remédios essenciais. Eu mesmo precisei de um paracetamol que estava com dor de cabeça e tinha esquecido de trazer. Então pedi para a mãe da família. Ela prontamente me cedeu. Disse que aquilo havia sido ganho de outros turistas, porque senão tem a menor chance de ter remédios em casa ou comprar numa farmácia. É tudo através do Estado. Logo na chegada na aduana, a moça que estava fazendo a conferência dos papéis das vacinas quando viu que era brasileiro, conversou um pouco e logo pediu se não tinha algum chocolate ou doce para dar para ela. Sério, fica fiscal da aduana pedindo esmola. Fui trocar o dinheiro e logo descobri porque o governo daqui é odiado pela maioria. No aeroporto, que tem a casa de câmbio oficial do governo, troquei 1 euro por 25 moedas nacionais. E na rua, no câmbio negro, a troca é 1 euro para 100 moedas nacionais, 4 vezes mais. Para se ter uma ideia da desvalorização da moeda deles nas ruas. Nossos celulares não funcionam aqui, a não ser que se compre um chip local difícil de achar e caro. A internet nas casas é instável e cobrada por horas de uso. Na casa de câmbio do aeroporto fazia 5 dias que estavam sem internet. Se te pegarem com uma arma aqui, é no mínimo 25 anos de prisão. População não pode se armar para não ter recursos de ir contra a revolução. Muito característico o que aconteceu na Venezuela e o que muitos tentam implementar aqui no nosso país também. Cuba vive do turismo, de remessas de familiares estrangeiros e de uma ajuda da Rússia e da Venezuela. Com a guerra, os recursos estão mais escassos. Enfim, gostaria que todos que defendem de alguma maneira ou outra o socialismo, o comunismo, enfim, a esquerda como um todo, tivessem a oportunidade de vivenciar isso que estou passando. Nunca mais na vida iriam cogitar defender a esquerda. Fecha aspas. Na sua publicação, então, ele colocou algumas fotos que basicamente todos já vimos da miséria vivida em Cuba. É inimaginável que qualquer ser humano minimamente inteligente vendo essas fotos apoie o regime de Cuba. Mas no Brasil, temos um candidato que apoia. Aliás, um partido inteiro e seus aliados que apoiam. Mesmo se dizendo defensores da democracia, Lula e o PT acham bonito um país estar à beira do colapso, com pessoas arriscando suas vidas para saírem de lá a qualquer custo. Inclusive, Lula apontou Fidel Castro, vejam bem, após sua morte em 2016, um ditador sanguinário, cujo regime executou pelo menos 14 mil pessoas e mantinha campos de concentração como, abre aspas, o maior de todos os latino-americanos, fecha aspas. Isso diz muito sobre o caráter de Lula. Alguns vão dizer, ah, Marcon, mas por que estás falando isso? Temos problemas aqui em Caxias para serem resolvidos ao invés de nos preocuparmos com Cuba. A resposta é simples, colegas. Nossos problemas certamente são infinitamente menores do que os cubanos enfrentam. Caso contrário, eles não fugiriam para o Brasil, certo? O objetivo desse discurso é alertar a todos que cogitem votar no PT. Alertar que o modelo defendido pela esquerda é aquele aplicado em países como Cuba e que deve pensar muito, mas muito bem, se é isso que queremos para o nosso futuro. O modelo aplicado em Cuba foi copiado pela Venezuela e mais recentemente está sendo aplicado na Argentina, trazendo miséria e desgraça por onde passa. Caso você, que cogite votar nos candidatos de esquerda, encontre um venezuelano ou cubano pelas ruas, experimente trocar uma ideia com ele e reveja o que vai fazer com seu voto. Ou, quem sabe, amanhã quem estará fugindo do nosso país e deixando nossas famílias e nossas casas para trás, sejamos nós mesmos. Muito obrigado. Declaração de líder.